Numa cidadezinha no interior da Itália, um carpinteiro extremamente pobre chamado Geppetto passa seus dias tentando convencer as pessoas a contratarem seu serviço para ter o que comer, mas como todos ao seu redor também são pobres e não possuem dinheiro para pagá-lo, ele vive praticamente da caridade dos vizinhos. Até que em mais um dia comum, Geppetto vê alguns bonecos de madeira na carroça de um circo e decide que irá fazer uma igual para poder viajar pelo mundo ganhando dinheiro com sua obra. Com isso em mente, ele vai até o fornecedor da madeira para pedir algum material para o seu projeto, mas acontece que ele foi no momento certo, galera. Pouco antes do Geppetto aparecer, o senhorzinho estava cortando algumas lenhas, quando de repente um dos troncos começa a tremer e a andar na sua direção, fazendo o homem ficar bastante assustado. Por isso, quando Geppetto aparece pedindo pela madeira, o fornecedor imediatamente entrega o tronco com tremedeira para ele. Com a madeira em mãos, Geppetto vai para casa e começa a esculpir o seu boneco, porém quando está moldando o tórax, ele percebe que o coração da escultura está batendo, e ao invés de ficar com medo como um ser humano normal, Geppetto fica extremamente feliz e motivado por sua obra ter vida própria. Depois de mais algumas semanas de trabalho, Geppetto finalmente termina de esculpir o boneco e lhe dá o nome de Pinóquio, o menino de madeira. E agora com sua obra-prima finalizada, Geppetto corta o próprio cobertor para costurar a roupa do garoto e começa a ensiná-lo a andar. Mas Pinóquio não se comporta e aproveita que Geppetto está distraído para fugir, correndo do próprio pai pela cidade. Porém, ele acaba chamando a atenção de alguns cachorros que começam a persegui-lo como se estivessem correndo atrás de um graveto ambulante, e para não ser comido pelos cães, Pinóquio corre de volta para casa e tranca a porta. Mas assim que ele faz isso, um grilo falante extremamente bizarro surge do teto e começa a lhe dar uma lição de moral, dizendo que as crianças mal criadas sempre acabam entrando em enrascadas. Porém, ao invés de ouvir o grilo, Pinóquio fica com raiva e arremessa uma das ferramentas de Geppetto na direção dele, fazendo um headshot certeiro. Pinóquio então se senta em frente à lareira e começa a dormir, mas pouco tempo depois é acordado por Geppetto, que começa a bater na porta, pedindo para ele destrancá-la. No entanto, quando tenta se levantar para fazer isso, ele percebe que não tem mais as suas pernas, pois como um boneco genial ficou com as pernas praticamente enfiadas dentro da lareira esse tempo todo, elas foram incineradas pelo fogo. Com o garoto sem conseguir andar para abrir a porta, Geppetto pula pela janela e o ajuda a se levantar, mas começa a brigar com ele logo em seguida, dizendo que não esculpiria outras pernas como forma de castigo por ter fugido. Porém, depois de algum tempo, Geppetto se acalma e enfim esculpe novas pernas para o garoto. Na manhã seguinte, Geppetto vai até o comerciante da cidade para comprar um caderno para o Pinóquio, mas como não tem dinheiro para pagar, o pobre carpinteiro entrega praticamente todas as suas roupas do corpo para comprar o material para o seu filho poder estudar. Com o caderno, Geppetto leva o Pinóquio para a escola extremamente feliz e orgulhoso. Porém, durante o caminho, Pinóquio vê algo que chama mais a sua atenção: um teatro de bonecos. Curioso para descobrir como funciona um teatro e querendo conhecer os outros bonecos de madeira, que eram seus irmãos, Pinóquio finge entrar na escola e corre para o circo assim que Geppetto vira as costas. Mas é barrado pelo segurança do teatro, pois não tem o dinheiro para pagar as 4 moedas de prata do ingresso. Querendo assistir ao show, Pinóquio vai até o mesmo comerciante que Geppetto comprou o caderno e lhe pede as 4 moedas, mas quando o homem se recusa a dar o dinheiro, o garoto decide vender o caderno para comprar o ingresso. Dessa forma, ele finalmente pôde assistir ao show. Porém, durante a apresentação, um dos bonecos do teatro viu Pinóquio no meio da plateia e, percebendo que ele também é o boneco de madeira, o chama para o palco para se abraçarem. Mas toda essa movimentação dos bonecos chamou a atenção do dono do circo, que fica impressionado pelo fato de Pinóquio não ter os fios de marionete e por isso decide levá-lo para os fundos enquanto os outros continuam no show. No final da tarde, Geppetto vai até a escola para buscar Pinóquio, mas é recebido pelo segurança, que já está fechando o lugar e diz que todas as salas estão vazias, aconselhando que ele procure no teatro de bonecos, já que geralmente as crianças passam lá. Porém, assim que chega no lugar indicado, Geppetto percebe que o circo não está mais lá, pois aquele ladrão demente levou o Pinóquio. Nos arredores de uma cidade próxima, o dono do circo está com pouca lenha para sua fogueira e decide que irá usar o Pinóquio para alimentar o fogo, mas desiste e decide poupá-lo ao ver que o garoto entra em completo desespero, querendo voltar para o seu pai.
Comovido pela história e a simplicidade de Pinóquio e de Gepeto, na manhã seguinte o dono do circo entrega 5 moedas de ouro para o garoto e o liberta para que ele volte ao seu pai. Com isso, Pinóquio se despede dos outros bonecos e começa a andar de volta para sua cidade. Mas durante o caminho ele acaba falando em voz alta sobre as moedas que ganhou, chamando a atenção de uma raposa manca e um gato cego, 2 sujeitos extremamente bizarros. Quando ouve sobre as moedas, os 2 vigaristas imediatamente correm na direção de Pinóquio e começam a tentar enrolá-lo, falando que conhecem um campo dos milagres que multiplica tudo que é plantado. Sendo assim, é só o garoto plantar as 5 moedas ali, que magicamente se multiplicarão. Mas para enrolar o garoto, a raposa inventa que o campo só funciona no amanhecer e o convence a passarem a noite numa pensão próxima, onde eles devoram tudo como verdadeiros animais e ainda aproveitam a oportunidade para enrolar ainda mais o Pinóquio, que acaba pegando no sono. No meio da madrugada, o dono da pensão acorda Pinóquio dizendo que o gato e a raposa foram embora e deixaram a conta de 1 moeda de ouro para ele pagar, mas mesmo com esse claro sinal de que algo está errado, ele decide pegar e ir sozinho até o campo no meio da madrugada. Durante o percurso, o grilo falante aparece no meio das árvores e começa a alertar o Pinóquio, dizendo que ele deve dar meia volta e entregar as 4 moedas restantes para o seu pai, porque aquele caminho que ele está seguindo é perigoso. Entretanto, mais uma vez o garoto teimoso ignora os avisos do grilo falante e segue até o campo, sem imaginar que está indo direto para uma armadilha. Depois de mais alguns minutos andando, Pinóquio finalmente chega no suposto campo dos milagres, onde dá de cara com 2 homens encapuzados que tentam pegar as suas moedas, e com medo, o garoto engole o ouro e começa a correr pela floresta até que encontra uma casa no meio do nada. Apavorado, Pinóquio começa a bater na porta pedindo por ajuda, mas a única que responde é o fantasma de uma garota que aparece na janela do 2º andar, dizendo que não há ninguém vivo na casa para ajudá-lo. Nesse momento, a raposa e o gato encapuzados finalmente encontram Pinóquio e tentam roubar as moedas, mas quando percebem que ele as engoliu, os bandidos decidem apagá-lo para tirar a moeda na base da força. Com esse objetivo em mente, eles amarram uma corda no pescoço do Pinóquio e o penduram numa árvore achando que logo ele perderá a vida, mas bastante tempo se passa e nada acontece. Depois de várias horas esperando, a raposa e o gato acabam pegando no sono e nem percebem quando uma criatura humanoide aparece e começa a desamarrá-lo. Com Pinóquio livre, essa criatura o coloca numa charrete e o leva de volta até aquela casa mal assombrada, onde uma mulher lesma extremamente macabra e aquela garota, que na verdade é uma fada, começam a cuidar dele. Após alguns dias de cama, o Pinóquio começa a se sentir melhor e a fada decide perguntar sobre o que aconteceu até chegar ali, mas com vergonha de contar as coisas erradas que fez, Pinóquio distorce a história mentindo descaradamente, fazendo seu nariz ficar maior que um taco de beisebol e obrigando a fada a invocar um grupo de pica-paus para tirar o excesso da madeira. Depois disso, a garota e o Pinóquio passam diversos dias se divertindo, mas sabendo que ele ainda precisa voltar ao seu pai. Assim que o garoto se recupera completamente, a fada o leva para a cidade mais próxima e se despede. Porém, enquanto anda pela cidade, Pinóquio é avistado pela raposa e o gato, que o chamam para conversar. A dupla de bandidos diz que estavam procurando por ele todo esse tempo e que não sabiam nada sobre os sujeitos encapuzados. E mesmo com esse papo furado, Pinóquio é inocente e acaba sendo enrolado de novo. Sendo feito de trouxa pela 2ª vez, Pinóquio acompanha a raposa e o gato até o tal campo dos milagres, onde enterra as 4 moedas de ouro que sobraram. E para finalizar o golpe, a raposa diz que o dinheiro precisa ser regado para se multiplicar e manda o Pinóquio buscar a água numa lagoa próxima. Mas quando retorna e descobre que suas moedas não estão mais lá, ele finalmente percebe que foi enganado todo esse tempo. Revoltado, Pinóquio vai até o palácio da cidade para denunciar o bobo, mas quando ouve a história, o juiz o condena como um inocente e manda prendê-lo. Pois é, pessoal, por algum motivo bizarro nessa cidade, todos os inocentes são presos. Enquanto é arrastado pelos guardas, Pinóquio finalmente se dá conta disso e começa a contar todas as coisas de ruim que já fez, e assim consegue convencer o juiz a libertá-lo. Finalmente livre, Pinóquio volta para o caminho de sua casa, mas quando finalmente retorna ao seu lar, ele percebe que a porta está trancada e que seu pai não está mais morando ali. Segundo o vizinho, depois que Pinóquio sumiu, Gepeto entrou em uma tristeza profunda e depois de tanto tempo esperando seu filho voltar, ele resolveu sair para procurá-lo por conta própria, em direção ao mar. Sabendo disso, Pinóquio corre para a costa e começa a nadar no meio do oceano, mas acaba desmaiando de exaustão e vai parar no meio de uma praia deserta, onde é resgatado por aquela
fada, que agora já é adulta. Assim que percebe como ela envelheceu, Pinóquio pede para que a fada o transforme num menino de verdade, para que também possa crescer. No entanto, sabendo que ele é mal comportado, ela diz que primeiro Pinóquio terá que mostrar ser uma boa pessoa, começando pela responsabilidade com os estudos. Dessa forma, quando se recupera totalmente, Pinóquio finalmente começa a frequentar a escola e assistir às aulas, mas logo ele faz amizade com outro garoto malcriado chamado Espoleta, e juntos os projetinhos de dementes começam